Fala galera, sejam bem-vindos ao Papo Jovem, novo trimestre, nova lição da Escola Sabatina Jovem. Você sabe, esse é o seu resumo semanal da lição da Escola Sabatina. Já se inscreveu no canal? Então aproveita, se inscreve, ativa as notificações para ficar por dentro das novidades. E esse trimestre o tema tá top, olha só, fundamentos do discipulado. Vamos estudar sobre o discipulado durante o trimestre todo e que tema importante. E nessa semana, você viu, nós estudamos sobre os instrumentos do discipulado, sabe? As últimas palavras de uma pessoa são muito importantes. Geralmente, a pessoa, quando vai falar as últimas palavras, ela fala as palavras mais importantes que ela quer transmitir para quem está ouvindo. E as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos foi dando uma ordem, uma instrução, uma orientação, um mandamento de fazer discípulos. É isso mesmo. Mateus capítulo 28, do verso 16 até o 20, Jesus se aproxima dos discípulos, chega até eles e diz: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. E depois de dizer que toda autoridade estava sobre o seu comando, agora ele fala: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas. E ele faz uma promessa maravilhosa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que mandamento, que orientação e que promessa maravilhosa. Ao longo de 2000 anos, muito se tem discutido sobre a essência do cristianismo. O que é ser cristão? O que deve fazer os cristãos? Quais são as nossas prioridades? E nessa passagem, Jesus diz qual é a prioridade de todo cristão. É ir fazer discípulos. Nota que nesse verbo, ou melhor, nesse verso, temos 4 verbos. Ir, fazer discípulos, ou indo, como está melhor classificado no original, fazer discípulos, ou discipular, batizar e ensinar. Mas desses 4 verbos, dessas 4 ações, qual é o verbo principal? Se nós formos para o texto original, nós vamos perceber que o verbo principal é o verbo fazer discípulos ou discipular. Os outros verbos, eles são auxiliares, eles são uma demonstração de como cumprir a grande comissão. Deus nos mandou fazer uma coisa: discípulos de todas as nações. E como fazer discípulos? Primeiro, indo. Isso mostra que o cristianismo ele é ativo, ele é progressivo, ele não fica sentado esperando. Ser cristão não é estar dentro de uma igreja simplesmente para uma programação. Ser cristão é ir, é levar Cristo ao mundo, na faculdade, na escola, no trabalho, na rua. Indo, façam discípulos. Batizando, façam discípulos. Ensinando, façam discípulos. Como nós devemos fazer discípulos? Indo, ou seja, o cristianismo é uma religião em movimento, ela vai em busca dos pecadores, ela vai em busca das pessoas que precisam ser salvas. Nós devemos ser uma religião que busca também as pessoas para serem batizadas, é isso mesmo. Batizar é mais do que uma mera cerimônia, batizar é mais do que um mero ritual. Ele marca o início de uma caminhada, é isso mesmo, o batismo não é o fim da jornada, é o início dessa caminhada com Cristo, é o demonstrar publicamente de que aceitei Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. E o ensino não para quando a pessoa decide batizar, o ensino continua, principalmente após o batismo. O cristianismo está fundamentado nos ensinos de Jesus. Jesus ensinou como devemos viver, agir, pensar, falar, o que nós devemos fazer, e os ensinos de Jesus fazem parte do discipulado, dessa minha caminhada com Cristo e da forma com que eu vou apresentar Cristo às outras pessoas. Portanto, Mateus capítulo 28, verso 18 a 20 deixa bem claro a nossa ordem. A essência do cristianismo é fazer discípulos, e eu faço discípulos indo, batizando e ensinando. É isso mesmo. Um outro aspecto do discipulado muito importante é que ovelha gera ovelha, igual gera igual. Jesus poderia ter escrito livros, aberto seminários, feito centros de treinamento, mas não. Jesus preferiu fazer discípulos, e discipular tem a ver com pessoas. O foco do discipulado são pessoas, não são seminários, não são cursos, não são treinamentos.
Tudo isso pode até ser importante ter o seu lugar, mas o foco verdadeiro do discipulado cristão são as pessoas. Jesus se relacionou com as pessoas, conviveu com elas, mostrou como elas deveriam orar, mostrou como elas deveriam perdoar o próximo, mostrou como elas deveriam conviver e interagir com as pessoas da sua comunidade. Você percebe? O discipulado ele precisa ser prático e ter o foco nas pessoas. E acima de tudo, o discipulado ele é relacional. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas, caminhar lado a lado com elas. E é importante dizer, o discipulado também é intencional. Quando eu me aproximo de uma pessoa, eu preciso ter bem claro que a minha intenção é levá-la para o reino de Deus, é apresentá-la o amor de Cristo Jesus, a oportunidade da salvação. A escolha é dela. A ação e a atuação do Espírito Santo está garantida, mas a minha parte é me relacionar, é mostrar como Cristo viveu com a minha vida, com a minha prática. Portanto, o discipulado, ele é pessoal, ele tem o foco nas pessoas e ele é intencional. E outra coisa muito importante no discipulado, as palavras podem até convencer, mas os exemplos arrastam. Esse é um ditado popular que talvez você já ouviu. No discipulado, o exemplo vale mais do que as palavras. O exemplo vale mais do que os seminários, do que as palestras. Se tirássemos menos tempo para pregar sermões e tirássemos mais tempo para conviver com as pessoas e pelo nosso exemplo, pela prática do nosso cristianismo, isso resultaria em resultados maiores e melhores para atrair pessoas para o reino de Deus. O discipulado, ele é pessoal, ele é relacional, ele é intencional e, acima de tudo, o discipulado, a base dele está no exemplo da vida. O meu exemplo fala mais do que as minhas palavras. Talvez você seja a única Bíblia que alguém vai ler. Portanto, viva a vida que Jesus viveu. Aí a gente aplica o verso, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a essência do cristianismo e essa é a base do discipulado. E por fim, nós devemos nos aproximar das pessoas e nos relacionar com elas, buscando por meio da nossa vida despertar nelas o interesse pelas coisas da vida eterna. Discipulado tem a ver com relacionamento. Eu me relaciono com Deus e por meio do Espírito Santo a minha vida é moldada e transformada. E por meio dos meus relacionamentos com o meu próximo, eu transmito a Cristo e a verdade. Sem dúvida nenhuma, essa é a base, essa é a essência do cristianismo que Jesus ensinou há 2000 anos atrás e que vale para nós hoje também. Esse foi o Papo Jovem da semana. Se liga, estuda a sua lição aí. A cada semana vamos tendo essa interação. Coloca aí nos comentários o que você achou. Para você, como é o resumo do discipulado? Coloca aí uma frase. O que é discipulado para você? Até semana que vem. Um grande abraço!